Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico. Estamos estudando eletrostática no vácuo e para essa videoaula, uma primeira videoaula de uma série sobre a equação de Laplace, que é um dos temas mais importantes aqui do eletromagnetismo clássico, que irá servir não somente na eletrostática no vácuo, mas também em outras partes aqui do eletromagnetismo, tanto na eletrostática na matéria, magnetostática no vácuo na matéria e eletrodinâmica, propagação de ondas também. Nós vamos estudar a equação de Laplace. E nessa primeira videoaula, eu vou apresentar para vocês os conceitos preliminares e o teorema da unicidade. Muito bem, então os objetivos dessa nossa videoaula são apresentar a equação de Laplace e seu contexto na eletrostática do vácuo, compreender o teorema da unicidade e sua importância para soluções de problemas em eletrostática e resolver a equação de Laplace em uma dimensão. Vamos aqui contextualizar um pouco essa apresentação da equação de Laplace, recordando também o que a gente fazia quando queria determinar campo ou potencial elétrico via lei de Coulomb, tá? No sistema internacional, basicamente o que a gente tinha que fazer era realizar essas integrações. Você tinha um objeto carregado, associado a esse objeto carregado, definido aí pelo esse volume V. Cada ponto desse objeto tinha uma concentração de carga elétrica definida por uma função densidade volumétrica, nesse caso. Então isso era especificado no nosso problema. Queríamos determinar o campo e o potencial elétrico numa posição R arbitrária do espaço. E o procedimento era simplesmente segmentar o nosso objeto carregado em elementos infinitesimais de carga, de posição variável R', escrever quem era o vetor separação R', que é o vetor que liga a fonte até o ponto onde eu quero saber o campo elétrico e potencial, e realizar as integrações, tá? Então nós fizemos vários exemplos usando esse procedimento. Calculamos campo gerado por cilindros carregados, anéis, esferas carregadas, certo? E deu para perceber que ele apresenta certas vantagens e limitações. A primeira delas é que temos a total especificação da densidade volumétrica de carga. Nesse caso aqui eu estou apresentando as expressões com densidades volumétricas. Então você precisa ter a total especificação dessa função ρ, de R', para você poder fazer a integração. Você só vai poder fazer essa integração se você souber o integrando. Então essa é a primeira limitação. Em alguns problemas, por exemplo, envolvendo condutores, quando você coloca um condutor numa região onde atua um campo elétrico, a distribuição de cargas, no estado de equilíbrio estacionário que o condutor vai se configurar, a princípio a gente não conhece, a gente não sabe. Então não temos a priori uma especificação da densidade de carga nesse problema, Então já seria um problema que não poderia ser resolvido a priori por essas integrações, porque você não conhece de início qual a distribuição de cargas do seu objeto carregado, tá? Então isso é uma limitação. Uma outra coisa importante para salientar é que deu para perceber que dos problemas que nós resolvemos, as integrais elas são complicadas, tá? Geralmente a gente tinha que recorrer a alguma substituição, algum método de substituição trigonométrica ou integração por partes, e elas eram complicadas de resolver. Além disso, elas limitavam-se a situações com simetria. Geralmente a gente tinha que calcular o campo em um ponto no eixo de simetria da distribuição de carga. Se fosse de um anel, a gente tinha que calcular no eixo do anel, ou se for um cilindro, por exemplo, tinha que ser em um dos eixos de simetria do cilindro. E isso, de certa forma, limita o nosso poder de cálculo do campo elétrico e do potencial através da lei de Coulomb. Caso a gente queira um ponto arbitrário que não tenha simetria, nós temos que arcar com a dificuldade da integração, que vai ser razoavelmente elevada. Por exemplo, em alguns casos, essas integrais podem ser até não podem ser resolvidas de forma analítica. Você precisa usar métodos numéricos para resolver. Em algumas situações que tem simetria cilíndrica, as integrais radiais e azimutais, nas variáveis ρ e φ, podem gerar
integrais do tipo elípticas. E essas integrais não são resolvidas analiticamente. Tá? Muito bem. Então, apresentando essas desvantagens e limitações, né, lá pelo método da lei de Coulomb, através dessas integrações, nós vamos agora apresentar uma abordagem alternativa. Se a gente partir da lei de Gauss na forma diferencial, que determina que a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, né, para uma posição R, essa expressão é no sistema internacional, vamos usar aqui o fato de que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Se eu escrever que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, eu vou ter que a divergência do gradiente vira o laplaciano, e aí a nossa equação passa a ser a equação de Poisson, que é o laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. Tá? Agora, se a gente restringir, né, para situações em que as distribuições são singulares de cargas, ou seja, elas todas estão concentradas, as cargas estão concentradas em linhas ou superfícies, para pontos fora da distribuição, nós não teremos densidade de carga, portanto a densidade de carga vai ser zero. E isso resulta na equação do Laplace. O laplaciano de V, nesse caso, vai ser igual a zero, para praticamente todos os pontos do espaço. Tá? Nesse caso em que você tem distribuições lineares e superficiais, a sua distribuição é singular porque você vai concentrar toda a carga em apenas uma linha ou uma superfície. Tá? Ou até mesmo em um ponto, que é o caso que nós vimos lá na lei de Gauss, que acontece para uma distribuição volumétrica associada à carga pontual. Nós vimos que tínhamos que recorrer a uma função delta de Dirac para poder descrever aquela densidade de carga. Nós vimos também, por exemplo, na lei de Gauss, para o caso da superfície cilíndrica carregada, que a gente define a densidade de carga quando a gente faz o limite da espessura da superfície cilíndrica tender a zero. E aí você define uma densidade superficial. Quando você faz isso, a densidade volumétrica, ela diverge, ela vai para infinito, mas a carga por unidade de área permanece fixa. Tá? Então você pode definir uma densidade superficial. E aí a densidade volumétrica indo para o infinito, né, é o que a gente chama de distribuição singular de carga. Né? Nessas situações, toda a carga está só concentrada em uma linha ou uma superfície, ou até mesmo em um ponto. E aí você tem a equação de Laplace para todos os demais pontos do espaço em que não tem densidade volumétrica de carga. Tá? Então ela vai ter grande aplicabilidade, vários problemas. Você vai ter distribuições que podem ser modeladas através de distribuições superficiais, como por exemplo o que acontece em condutores em equilíbrio eletrostático. Para condutores em equilíbrio eletrostático, sabemos que toda a carga é superficial, então praticamente ela vai estar somente localizada na superfície. Todos os outros pontos do espaço, tanto dentro como fora de um condutor, eles não vão ter densidade de carga, e aí você vai ter a aplicabilidade da equação de Laplace. Tá? Por exemplo, em coordenadas cartesianas, você tem aqui, né, usando o operador laplaciano em coordenadas cartesianas, essa é a equação do Laplace em coordenadas cartesianas para o potencial elétrico. Certo? Apenas para exemplificar, mas nós vamos resolver essa equação para o conjunto cilíndrico e conjunto esférico também. Qual é sua aplicabilidade e sua utilidade? Tá? Então, para que serve de fato resolver uma equação de Laplace? Primeiro, do ponto de vista matemático, né, você resolver a equação de Laplace, ou seja, resolver essa equação, trata-se de uma equação diferencial parcial, homogênea, em que você resolvendo essa equação sob certas condições, você encontra um potencial elétrico em qualquer ponto do espaço. Tá? Então, a princípio, matematicamente falando, resolver essa equação é encontrar um potencial elétrico para qualquer ponto no espaço, né, do seu problema. Tá? Mas aqui eu vou apresentar uma situação como exemplo para a gente contextualizar melhor essa utilidade e aplicabilidade. Tá? Considere um conjunto de N condutores indicados na figura a seguir. Eu vou apresentar aqui um sistema de coordenadas cartesianos, x, y, z, e apresentar um primeiro condutor ilustrado, está carregado com a carga Q1 e está submetido a um potencial V1. Nós já sabemos que esse potencial V1 vai ser uniforme para toda a superfície do condutor, já que ele é uma equipotencial. Né? Relembrando que nós já vimos na aula sobre condutores aqui do nosso curso de eletromagnetismo. Vamos colocar aqui mais um condutor. Agora ele tem uma carga Q2, foi carregado com a carga Q2 e vai ter associado a ele uma equipotencial V2.
E se você for colocando mais condutores, você vai ter um conjunto arbitrário aí de N condutores, cada um com a sua carga, né, relativa ao seu condutor. Nós já vimos na aula sobre coeficientes de potencial que se você quiser determinar o potencial elétrico em um condutor em especial, basta você usar uma combinação das cargas de todos os condutores, inclusive da carga do condutor que você quer saber o potencial, através dos coeficientes que nós chamamos de coeficientes de potencial. Essa expressão, basicamente, ela vai dizer que o potencial em um condutor vai ser proporcional às cargas dos condutores. As constantes de proporcionalidade vão ser os coeficientes do potencial, tá? Que justamente esses coeficientes estão associados a esse acoplamento entre um condutor e outro, né? Quando a gente tiver esse sistema aí interagente, todos os condutores vão estar interagindo aí entre si, tá? Mas aí, se a gente quiser saber quanto é que vale o potencial em uma posição arbitrária entre os condutores, ou seja, uma posição R, quanto é que vale o potencial ali naquela posição? É exatamente para isso que serve a equação de Laplace. Você vai conseguir resolver o potencial em uma posição específica do espaço, genérica aqui nesse caso, né? Ou seja, você vai poder determinar o potencial em qualquer ponto aí na região entre os condutores, sabendo apenas os potenciais desses condutores. Tá? Isso é uma das aplicações da equação de Laplace. Então, para a gente poder resolver a equação de Laplace, como eu apresentei anteriormente, a gente precisaria saber os potenciais nos condutores, tá? Esse tipo de condição é o que a gente chama de condição de contorno, ou condição de fronteira, também às vezes chamada em algumas literaturas. Essas condições de contorno, elas vão servir para condicionar o potencial nas superfícies de tal maneira que eu possa resolver ele em qualquer outro ponto, tá? As condições de contorno para o potencial podem ser duas. As condições de contorno de Dirichlet, em que o potencial elétrico V é especificado nas superfícies, ou as condições de contorno de Neumann. Então, por exemplo, no caso aqui de um condutor em equilíbrio eletrostático, se eu quiser especificar uma condição de contorno de Dirichlet, basta eu dizer a que potencial esse condutor está submetido. Por exemplo, se eu aterrar esse condutor, eu vou estar dizendo que esse potencial é nulo, né? Por convenção, tá? Para as condições de contorno de Neumann, aí eu vou especificar a derivada normal do potencial elétrico no limite da proximidade da superfície. Nesse caso aqui, a gente usa o termo limite porque pode ser que a derivada não seja uma função contínua, né? Ou seja, que o limite de um lado da superfície é igual ao limite do outro, né? Isso acontece, por exemplo, em condutores. Essa derivada normal ela não vai ser contínua através da interface de um condutor, como nós já sabemos, né? A derivada normal do potencial é o campo elétrico. Então, por exemplo, você pode escrever, olha, a derivada normal do potencial, né, no limite de proximidade da superfície. Quando eu digo limite de proximidade, entenda que você está tomando o limite da posição indo para a superfície. É o limite dessa derivada indo para a superfície do seu contorno, né? Então, por exemplo, essa derivada normal você pode substituir pelo produto escalar do gradiente, já que o gradiente de V é a própria derivada do potencial V, né, nas suas respectivas direções, escalar o vetor normal à superfície N. Nós sabemos que o gradiente do potencial é menos o campo elétrico, né, ou o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então, quando a gente especifica a derivada normal do potencial na superfície, basicamente a gente está especificando a componente normal do campo elétrico no contorno do seu problema, né? Nos contornos do problema. Por exemplo, num condutor em equilíbrio eletrostático, nós sabemos que o campo elétrico só possui essa componente normal, ele não possui essa componente tangencial. E, inclusive, essa componente normal ela vai estar associada à densidade de carga que vai ser estabelecida no condutor no equilíbrio eletrostático, que nós já sabemos que é superficial, tá? Então, usando aqui a expressão para o que nós encontramos para condutores, né? A componente normal do campo elétrico, ou seja, eu vou ter que E escalar N, que é a componente normal, é igual a sigma sobre ε0, né? Imediatamente fora do condutor. Isolando aqui a variável sigma, eu vou ter que a nossa densidade de carga sigma vai ser igual a menos ε0 dV dN, né? Então isso aqui a gente vai usar muito essa expressão para calcular
em problemas envolvendo condutores, como é que fica a densidade de carga induzida quando você submete um condutor à ação de um campo elétrico, por exemplo, oriundo de uma carga pontual ou de um campo uniforme, né? Então a gente vai usar muito essa expressão para calcular densidades de cargas induzidas em condutores, tá? Então, de forma resumida, são só essas duas condições. Nós temos outras condições que são combinações entre elas, mas para esse curso, como nós vamos apenas trabalhar com essas duas, eu acho oportuno apresentar somente essas duas. Mas você tem outras condições que combinam essas duas também, em problemas mais complicados, tá? Muito bem, agora vamos falar de solução geral e teorema da unicidade, tá? Considere um conjunto de soluções da equação de Laplace, V1, V2, V3, Vn, sem especificação nenhuma de condições de contorno. Isso quer dizer que são soluções matemáticas. Você pode ter um conjunto, e pode ser até um conjunto infinito de soluções que resolvam uma equação de Laplace, tá? A solução geral V para um determinado conjunto de coordenadas vai ser uma combinação linear de todas essas soluções. Portanto, a nossa solução V vai ser igual a um coeficiente que multiplica a solução V1, coeficiente C1, mais o coeficiente que multiplica a solução V2, o coeficiente C2 e assim por diante. Essa combinação linear, ela na verdade, a expressão para a solução geral da nossa equação de Laplace. É muito simples de você mostrar isso. Se você assumir que cada uma é solução da equação de Laplace, quando você calcular o laplaciano dessa combinação, como o laplaciano é uma operação linear, você vai ter que o laplaciano das somas é simplesmente a soma dos laplacianos. Como cada laplaciano desse vai ser zero, porque cada uma das funções V1, V2, V3 e Vn são soluções da equação de Laplace, portanto, a própria função V, né, que é a solução geral, é a solução da equação de Laplace. Muito bem, agora temos uma situação interessante. Será que uma vez a gente resolvendo uma equação de Laplace, encontrando o seu resultado e vendo que ela se adequa às condições de contorno do seu problema, será que essa solução ela vai ser a única que resolve tanto nos contornos como em qualquer outros pontos do seu problema? Ou seja, eu tenho apenas uma única solução que resolve, dado o conjunto de condições nos contornos para um problema? Ou eu tenho mais de uma? O teorema da unicidade, né, ele pode ser enunciado de várias formas, tem várias versões, várias demonstrações também, mas eu vou colocar aqui uma situação só para a gente exemplificar, para a gente entender que, de fato, quando você tem um conjunto de condições de contorno, ou seja, ou o potencial ou a derivada do potencial é especificado, né, são especificadas na superfície dos objetos que você tem, né, e aí pode ser condutores ou não, você só vai ter uma única solução, ou no máximo duas diferindo simplesmente por uma constante, né? Isso aí pode acontecer porque quando você define o campo elétrico, e o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, se você somar esse potencial com uma constante, não vai mudar o gradiente, não mudando o campo elétrico. Então, o máximo que você pode ter são duas soluções, com uma diferindo da outra por uma constante. Isso vai depender, inclusive, de que tipo de condição você tem, né? Se for condição de contorno de Dirichlet, aí você só tem uma mesmo, nem diferindo por uma constante elas vão ser, só vai ter uma mesmo que corresponde àquele conjunto de condições de contorno. E se você tiver condição de contorno de Dirichlet, aí pode ser que você tenha duas soluções, com uma diferindo simplesmente por uma constante da outra. Na prática, você só tem uma solução para o potencial. Você só tem uma forma do potencial variar no espaço, dado as condições de contorno para esse problema, tá? Então aqui eu vou enunciar e depois apresentar a prova para a gente ter um bom entendimento aqui sobre o teorema da unicidade. Então, teorema da unicidade. Para um determinado conjunto de condições de contorno, especificado para um problema, a equação de Laplace possui somente uma única solução, ou duas, diferindo no máximo por uma constante. Vamos fazer a demonstração desse teorema. Em uma única situação que eu apresento, como já falei para vocês, existem outras, mas eu escolhi um aqui que vou tentar apresentar da forma mais clara possível para que você entenda, tá? Então, considere que existem duas soluções.
A gente, de princípio, vamos admitir que existam duas, uma função V1 e uma função V2, certo? Que obedecem às condições de contorno, ou seja, quando você chega nas interfaces do problema, elas correspondem àquelas condições que já são estipuladas. As duas funções, inclusive, dependendo da condição, vai ter que corresponder à mesma coisa, tá? Nos contornos, né? Nas superfícies. Mas a gente não vai assumir que elas sejam iguais em outros pontos do espaço. Essa é a nossa ideia aqui de mostrar que, na verdade, elas vão ser iguais, mas a princípio a gente mostra que a gente assume que elas não são. E vamos provar que, na verdade, elas devem ser a mesma função, ou no máximo diferindo por uma constante. Se cada uma resolve a equação do Laplace, você vai ter que o Laplaciano de V1 igual a zero e o Laplaciano de V2 igual a zero. Vamos aqui trabalhar com uma função que é composta da diferença entre as funções V1 e V2. Então vamos trabalhar com a função V, que é dada pela diferença de V1 e V2. Já que nós sabemos que V1 e V2 são soluções da equação do Laplace, essa combinação aqui entre elas, que é a diferença, também é uma solução, já que nós mostramos que a solução geral permite, né, que você combine soluções dando uma outra solução. Tá? Então vamos aqui observar a função V, que é a diferença entre as funções V1 e V2, é V1 menos V2. O Laplaciano de V vai ser igual ao Laplaciano de V1 menos o Laplaciano de V2, como cada uma é solução da equação do Laplace, eu vou ter aqui também que a função V vai ser também solução da equação do Laplace. Tá? Então, para contextualizar geometricamente a nossa demonstração, eu vou usar aqui o exemplo de condutores. Tá? Mas lembrando, existem outras demonstrações que levam em conta qualquer tipo de distribuições de carga. Tá? Que eu vou usar condutores só para ilustrar. Então aqui eu tenho um conjunto de condutores, eu apresento para vocês aí 3 condutores. E aí eu circulo a nossa região de interesse, né, representando aí um volume V. E esse volume, quando eu fechar esse volume contendo todos os condutores, eu, por assim dizer, vou definir também os contornos, que são as superfícies dos condutores e a própria superfície do volume V. Tá? Muito bem, nós vamos agora olhar para o seguinte. Se eu tenho as condições de contorno especificadas, por exemplo, aqui só para mostrar na figura, vamos dizer que eu especifiquei os potenciais para os condutores. Então, eu estou usando condições de contorno de Dirichlet, porque eu disse que o potencial está especificado nas superfícies dos condutores. Nesse caso, cada uma das superfícies vão ter, né, cada uma das funções V1 e V2 vão corresponder aos mesmos valores nessas interfaces, porque elas devem corresponder às mesmas condições de contorno, nesse caso os potenciais nas superfícies dos condutores. A pergunta que a gente faz é se essas duas funções conseguem fazer isso nos contornos e em qualquer ponto do volume. Será que elas vão ser iguais também ou vão ser diferentes para qualquer ponto do volume? Ou seja, eu consigo ter duas funções que resolvem o problema no contorno, obedecendo às condições de contorno, e são diferentes no volume? Ou elas são obrigatoriamente iguais? Nós iremos mostrar que elas devem ser iguais ou, no máximo, diferindo por uma constante. Tá? Para mostrar isso, considere a seguinte integral de volume. Nós vamos usar aqui o teorema da divergência e calcular a integral no volume V, certo? Da divergência desse campo aqui que eu vou representar pelo potencial V vezes o gradiente de V. Isso aqui vai ser útil porque quando eu calcular aqui pelo teorema da divergência, essa integral, nós vamos ver que vai surgir o Laplaciano de V e vai ficar uma expressão mais simples, que vai ajudar a gente a entender, né, a demonstração aqui do nosso teorema. Tá? Muito bem, então aqui eu vou calcular aqui a integral de volume da divergência de V gradiente de V, e pelo teorema da divergência, isso é igual à integral nas superfícies, ou seja, nos contornos, do fluxo do campo, né, nesses contornos. Então aqui o nosso campo, que é V gradiente de V, escalar o vetor normal nos contornos. Quando eu integrar isso aqui, eu vou ter o fluxo total
nas superfícies, né, que são definidas dentro do volume V. Tá? Então aqui eu tenho uma aplicação do teorema da divergência de Gauss nesse contexto aqui geométrico que eu estou apresentando. Tá? Se V é solução da equação de Laplace, a gente já sabe, né, que o Laplaciano de V vai ser igual a zero, já que V é a diferença, né, de V1 e V2 e cada um a resolve. Vamos aplicar aqui uma identidade vetorial que simplesmente diz que a divergência de V gradiente de V é V vezes o Laplaciano de V mais o módulo quadrado do gradiente de V. Tá? Essa identidade aqui pode ser tomada de qualquer lista de identidades vetoriais nesses livros de cálculo vetorial, né, que tratam sobre essas identidades. Né? Em especial no curso de Física Matemática, nós também trabalhamos com demonstrações desses tipos de identidades. Tá? Muito bem, então aqui, olha, como o Laplaciano de V é igual a zero, você vai ter que a divergência de V gradiente de V é simplesmente o módulo quadrado do gradiente de V. E aí, como isso aqui, né, que é a divergência de V gradiente de V, é o módulo quadrado do gradiente de V, e desse lado aqui, olha, eu posso substituir o gradiente de V escalar n como sendo a derivada normal, né, já que gradiente de V é a derivada do potencial. Quando eu faço o produto escalar na direção normal da superfície, eu vou ter a derivada normal do potencial na superfície. E aí, do lado esquerdo, a nossa integral de volume vai ser a integral do módulo quadrado do gradiente de V. E do lado direito vai ser V, né, a derivada de V normal na superfície. Então, temos agora essa integral aqui para a gente estudar as situações de interesse. Tá? Eu vou repetir ela aqui para a gente não ter que retomar no slide anterior. Então, repetindo aqui a nossa integral, temos uma integral de volume do lado esquerdo, portanto, feita sobre todos os pontos da região volumétrica, né, que é aquela região daquele que a gente quer saber se o potencial V1 é igual ou diferente do potencial V2. E temos aqui uma integral nos contornos, tá? De todos os casos para a função V. E agora a gente percebe que a integral que a gente propôs para estudar, ela justamente serve para a gente resolver a nossa pergunta. Por quê? Porque do lado esquerdo eu tenho uma integral de volume, que associa pontos, né, no volume, e do lado direito pontos na superfície. É exatamente isso que eu quero saber. Porque na superfície, tanto o potencial como a derivada podem ser conhecidas com as condições de contorno. Já no volume, é o que eu quero mostrar. As duas funções V1 e V2 vão ser iguais ou diferentes no volume. Se você tiver condições de contorno de Dirichlet, nos contornos eu tenho que ter a função V1 e V2 correspondendo ao mesmo valor, ou seja, a mesma condição de contorno. São duas soluções de equação de Laplace, elas devem corresponder à mesma função nos contornos, né? Se for condutores, essa função vai ser uma constante, por exemplo, tá? E nesse caso, a diferença entre as duas vai ser zero. Isso, né, representando aqui a nossa função V, que a gente escolheu como sendo a diferença das duas funções. Então, nos contornos, a nossa função V ela vai ser nula, porque ela vai ser a diferença de duas funções que obedecem a condições de contorno, e nos contornos elas devem corresponder à mesma função. Então, isso vai dar zero, tá? Se isso aqui vai dar zero nos contornos, então esse lado direito da equação aqui vai dar zero, porque nos contornos, se V for igual a zero, a integral de superfície vai totalmente se anular. E aí nós vamos ficar com a integral de volume de um integrando que é estritamente positivo, porque ele é o módulo quadrado, igual a zero. Essa equação aqui, né, que você tem uma integral de um número que é estritamente positivo ou zero, né, sendo igual a zero, você só tem uma resposta possível, é que o próprio módulo quadrado do gradiente de V seja zero. Não tem como você ter um módulo, já que ele vai manter somente um sinal, e você faça a integração e dê zero sem que esse integrando seja zero. Poderia até dar zero se você tivesse uma função que invertesse de sinal, né? Uma parte da integral seria positiva, outra parte negativa, e aí você teria zero. Mas como o integrando é sempre positivo, então só tem uma resposta possível, é que o módulo quadrado
gradiente de V seja zero. Então, se o módulo quadrado é zero, é porque a função é uma função uniforme, V, no volume. Porque só tem um jeito de você calcular o módulo quadrado de uma função, né, do gradiente de uma função e dar zero, é que essa função seja uma função uniforme, de tal maneira que o gradiente, né, dê um vetor nulo. E aí o módulo quadrado ele vai dar nulo também. Se o gradiente de V é nulo, quer dizer que essa função é uma função a princípio constante, ou seja, a diferença entre V1 e V2, vindo aqui pela integral de volume, ela deve ser uma constante C, que eu vou usar aqui, tá? Veja que se você calcular o gradiente dessa constante C, aqui, que é igual à nossa função V, isso vai dar zero obedecendo o nosso resultado. No entanto, o potencial é uma função contínua. Se a gente já viu que V1 menos V2 é igual a zero nos contornos, porque essas duas funções devem corresponder à mesma quantidade nos contornos, né? Condição de contorno de Dirichlet. Então nós temos aqui que a diferença das duas nos contornos é zero. Mas a diferença das duas no volume está dando um outro valor, que é uma constante, C. Então a única conclusão plausível aqui para a continuidade do potencial é que essa constante C aqui no volume seja também zero. Certo? Para que a função V seja contínua. Se ela é uma constante no volume e é uma constante que é igual a zero na superfície, como o potencial tem que ser uma função contínua da superfície para o volume, ou o contrário, né, do volume para a superfície, você tem que ter que essas duas constantes são iguais. Então, no volume, a constante C também é igual a zero, e aí você vai ter que V1 é igual a V2 também no volume. E aí, nesse caso, peço desculpas aqui pelo erro de digitação, aqui é V1 é igual a V2. Posso corrigir aqui rapidamente, tá? E isso mostra a nossa primeira condição, né? A primeira verdade estabelecida no teorema da unicidade é que se você tiver condições de contorno de Dirichlet, ou seja, o potencial for especificado na superfície, você só tem um potencial possível que resolva esse problema. Então, nesse caso, as funções que a gente estava admitindo inicialmente que eram diferentes, V1 e V2, na verdade elas são a mesma função, ou seja, V1 é igual a V2, certo? No volume. Agora, se você tiver condições de contorno de Neumann, aí acontece um pouquinho de diferente, mas no máximo vai ser diferente por uma constante. Nos contornos, a derivada é que vai ser especificada. Então, como a derivada vai ser especificada e a condição deve ser a mesma para as duas funções, né? Você vai ter que dV1 dn é igual a dV2 dn, porque elas devem corresponder à mesma condição de contorno, né? Del V1, del n, del V2, del n são iguais. Se isso aqui é verdade, a nossa derivada da função v, que é a diferença das duas, também vai ser igual a zero, porque ela é simplesmente uma menos a outra. Tá? E aí, se a derivada da função v é nula, a nossa integral do lado direito, que é nas superfícies, né, do nosso problema, também se anula. E, de novo, a integral no volume vai ser zero. Temos, de novo, o mesmo resultado anterior. Né? O módulo quadrado aqui do nosso integrando tem que ser zero. E aí você só vai ter um resultado possível, né? Já que ele é sempre só de um sinal, né? Só zero ou só positivo. Então o módulo do gradiente de V é igual a zero no volume, para que essa integral aqui dê zero. Tá? Se é igual a zero no volume, então isso quer dizer que no volume a função V, que é a diferença de V1 e V2, é uma constante, porque para você calcular o gradiente e dar igual a zero é porque a sua função escalar é uma função uniforme, né? Ou constante aqui, tá? No volume. Como dV/dn é igual a zero na superfície, isso quer dizer que se você derivou e dá igual a zero na superfície, é porque na superfície o seu potencial ele é uma função constante. E aí você vai ter que essa constante tem que ser igual a essa constante aqui por continuidade. E aí, nesse caso, a constante pode ser diferente de zero aqui se você estabelecer
condições de contorno de Neumann. E aí, nesse caso, as duas funções que a gente admitiu que eram diferentes, porém nos contornos devem corresponder às mesmas condições, elas aqui diferem no máximo por uma constante. É o que acontece quando você estabelece condições de contorno de Neumann. Tá? Então, na prática, a variação do potencial vai ser a mesma. E você vai ter somente uma única função, ou no máximo duas que diferem por uma constante, né? Para o mesmo conjunto de condições de contorno de um problema. Esse teorema é muito poderoso porque ele garante que, uma vez um potencial se adequando às condições de contorno do problema, não há outra solução além dessa, a não ser mais uma constante. Né? Inclusive, nós vamos usar esse argumento quando a gente estudar o método das imagens eletrostáticas, né? Que não consiste em resolver a equação de Laplace, mas consiste em encontrar uma solução que se adequa às condições de contorno do problema, sem precisar resolver a equação de Laplace. E a partir do teorema da unicidade, a gente garante que aquela é a solução mesmo. Né? Muito bem, vamos agora resolver a equação de Laplace em uma dimensão. Problema muito simples, antes de a gente partir para a resolução em duas dimensões. Simplesmente vamos resolver o problema para placas condutoras paralelas e infinitas. Esse tipo de problema, em que você tem duas placas paralelas e infinitas, aqui eu estou considerando placas condutoras, de tal maneira que você tem aqui, olha, eu estou colocando as placas nesse sistema de coordenadas, elas são paralelas ao plano YZ, portanto, uma vai estar em x igual a 0, que é a placa submetida a potencial V0, e uma outra em em x igual a 0, e uma outra em x igual a A, submetida a um potencial VA. A placa para x igual a 0, potencial V0, e a placa para x igual a A, potencial VA. A equação de Laplace em coordenadas cartesianas para este problema unidimensional vai ser simplesmente na variável x. E aí as derivadas em y e z, elas se anulam porque o nosso potencial aqui na região entre as placas, que é o que a gente quer determinar, vai ser função só de x. E aí, nesse caso, você vai ter que a derivada segunda de v em relação a x é igual a 0. Para resolver isso, muito simples, você integra uma vez, você vai ter que a derivada de ordem 1 de v em relação a x vai ser uma constante, eu estou chamando essa constante aqui de m, e você integrando novamente, você vai ter mx mais n. N aqui é uma outra constante de integração. M e n aqui são constantes de integração. Isso quer dizer que a nossa solução da equação do Laplace para problemas unidimensionais, ou seja, o potencial só depende de uma única direção, né, nesse caso aqui de x, vai ser simplesmente uma função de primeiro grau, uma função afim, né, por assim dizer. Agora, essa função aqui, o Vx igual a mx mais n, é a solução geral do problema em uma dimensão. Você precisa aplicar as condições de contorno que foram estipuladas, que é simplesmente o potencial, né, nas placas para determinar quem são essas constantes m e n. Você poderia ter também, né, o campo elétrico, que seria a derivada do potencial, que daria o equivalente à nossa constante m, e também o potencial em uma das placas. Né? O que você precisa ter aqui são de duas condições, de tal maneira que essas condições não sejam, né, dependentes uma da outra, e aí você consegue determinar essas constantes de integração. Tá? Nesse caso, se você fizer x igual a 0, você vai ter o potencial v de x igual a 0 igual a n, e aí o nosso potencial em x igual a 0 é v0. E aí a gente chega à conclusão que a nossa constante de integração n é igual a v0. Já para x igual a A, você vai ter o potencial VA, que é o potencial que foi estipulado na placa que passa em x igual a A, e você vai ter m vezes A mais n. Então aqui, resolvendo, né, n já é v0, e aqui resolvendo m, você consegue escrever, né, m aqui vai ser VA menos v0 dividido por A, basta você isolar m aqui nessa equação, você consegue escrever o potencial elétrico que resolve para qualquer ponto entre essas placas, tá? Mediante essas condições de contorno que foram estipuladas para as placas em x igual a 0 e x igual a A. Tá?
Então aqui é um primeiro exemplo simples de resolver a equação de Laplace em uma dimensão, ela é muito simples, tá? E para essa videoaula a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? Antes de terminar, vamos fazer apenas uma pequena revisão, tá? Nós mostramos aqui que, né, a equação de Laplace, ela se apresenta como uma forma alternativa de você resolver problemas em eletrostática mediante a lei de Coulomb, tá? Você tem que ela pode ser aplicada para determinar potencial elétrico em posições arbitrárias, tendo certas especificações do potencial nas superfícies. Tá? Você viu as condições de contorno de Dirichlet e Neumann, viu a solução geral e o teorema da unicidade. Nós vimos que quando a gente estipula, né, o valor do potencial ou da derivada dele nas interfaces do problema, o potencial elétrico em qualquer outro ponto do volume, né, entre essas interfaces, ele vai ser dado por uma mesma função ou no máximo duas, diferindo por uma constante, tá? Então a gente mostrou que só existe uma única solução ou no máximo duas que obedecem essas mesmas condições e resolvem no volume o nosso problema, tá? Muito bem, depois resolvemos a equação de Laplace em uma dimensão. E por aqui a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta o vídeo, por gentileza, compartilhe, né? Divulgue em nosso canal para a gente poder estar produzindo cada vez mais conteúdo para você que gosta de estudar física, para você que gosta de resolver problemas, se preparar para concursos, né? Para exames em geral. E é isso. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.